Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele ver que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos hoje o 23º domingo do tempo comum, onde o evangelista Lucas nos apresenta Jesus instruindo os discípulos, apresentando as condições para segui-lo. Diz que o seguimento deve ser decidido. Jesus pede que odeie pais, mães, filhos e a própria vida. A palavra odiar significa dar preferência, pois o hebraico não tem o verbo preferir. Jesus explica que segui-lo é mais importante, mas não dispensa o amor à família e à vida. Aliás, seguindo Jesus, vamos amar mais a família e cuidar melhor da vida, pois vencemos os pecados que destroem a ambos. Ele que ensina o amor não vai propor o ódio como razão da vida. Há outra condição para segui-lo: pegar e carregar a cruz, caminhando atrás dele. É um grande desafio. Ir atrás dele não é somente seguir seus passos, mas viver como ele viveu. Não se trata de sofrimento, mas de vida entregue por amor para a redenção do mundo. Estamos com ele nessa missão. Para fazer isso, diz Jesus, é preciso calcular bem se vamos assumir com toda radicalidade e perseverança. Do contrário,
vai ser como o rei que saiu para uma guerra e não mediu a força do inimigo. Vai ter que se entregar e negociar a paz. Ou como outro que começou a construir uma torre e não calculou o quanto iria gastar e não deu conta de continuar. Todo mundo vai debochar dele. É preciso calcular, do mesmo modo que deve agir quem quer seguir Jesus, ver aonde Jesus vai e assumir para valer. Nos tempos atuais, sentimos dificuldades de cortar aquilo que impede o seguimento de Jesus. Por isso, a fé se torna mesquinha e raquítica. Não posso seguir Jesus somente até certo ponto. Não funciona, não pode ser meu discípulo de Jesus. O desapego que Jesus exige para segui-lo é o mesmo que realizou quando venceu as tradições do demônio. A proposta de Jesus mexe com as estruturas da sociedade. Nós o entendemos quando lemos a carta de Paulo a Filemon. É um bilhete particular que mostra como Paulo pede que Filemon aceite de volta seu escravo fugitivo, Onésimo, não mais como um escravo, mas como irmão querido, na fé, pois Paulo o convertera quando estava na prisão. A escravatura era uma realidade. Paulo não pede que a liberte da escravidão, mas que o faça irmão. Em nosso seguimento de Jesus, teremos que enfrentar as necessidades sociais, mudando os homens em irmãos diante do Senhor. Seguir significa pegar a cruz. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Isto não significa o sofrimento, mas a totalidade da adesão ao amor. Ser discípulo de Jesus é segui-lo para uma vida nova e aceitar a renovação que ele quer fazer em nós, desde o nosso desapego às pessoas, da anuência à participação na sua cruz e do abandono de tudo o que temos de material e de humano. O seguimento de Jesus implica na renúncia e no desapego das nossas ideias e vontade própria, como também dos nossos bens, ídolos e projetos. Jesus veio mostrar ao mundo uma nova maneira de ser valorizado, o homem na sua dignidade, libertando-o de tudo o que possa escravizá-lo e dominá-lo. Para que nós possamos segui-lo, nós precisamos nos sentir homens e mulheres livres de nós mesmos. Muitas vezes nós, com a boca, professamos que cremos em Jesus e que desejamos segui-lo, porém não fazemos o cálculo de que isto implica em empreendermos uma guerra contra a nossa carne. Por isso, nós fracassamos nos nossos propósitos. Nós precisamos ter convicção que a nossa opção de cristão e de cristãs se fundamenta na vivência da mensagem evangélica do amor. Quem ama é livre das condições, é livre das circunstâncias, é livre das pessoas. Ama porque ama com o amor de Jesus. A cruz é decorrente da nossa vivência do amor, porque amar nos traz consequências. Não é fácil amar, nem tampouco é fácil assumir os encargos que o amor
nos propõe sentar-se para calcular os gastos e ou examinar as condições é entregar-se à ação do Espírito Santo, que é quem nos capacita a deixarmos tudo e seguirmos Jesus Cristo como discípulos seus. Assim sendo, quando Jesus nos diz: se alguém vem a mim, ele quer nos dizer: se você quer me seguir, você deverá viver a lei do amor. Você terá que amar como eu amo, viver como eu vivo, sofrer como eu sofro, pensar como eu penso. A renúncia maior há de ser do nosso jeito de olhar as coisas, do julgar e de encarar as pessoas, de nos desapegar dos conceitos adquiridos durante a nossa caminhada de vida. Consequências da nossa criação, cultura, a renúncia a tudo que não combina com o pensamento evangélico e o desapego das coisas e das pessoas é, portanto, o fundamento para que o reino dos céus viva em nós e Jesus seja o nosso Rei, Senhor e Mestre. Do contrário, estaremos construindo na areia e nunca seremos considerados discípulos dos seguidores de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.